A ceia do Senhor, segunda ordenança da igreja. Primeiro, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã, certo? O propósito da Santa Ceia do Senhor, o modo de celebração da ceia do Senhor. Nesses pontos que nós estamos falando aqui, a natureza da ceia do Senhor, o autor, nesse primeiro ponto, ele busca destacar como era que a tradição romana via a ceia do Senhor, como a tradição luterana compreendia a ceia do Senhor e como nós pentecostais compreendemos a ceia do Senhor. Ok? Nós vamos tratar sobre isso. No segundo ponto vem quais são os propósitos da ceia do Senhor. Nós podemos analisar que são 3 os propósitos. Qual é o primeiro? Anunciar a morte do Senhor. Qual é o segundo? Proclamar a vinda do Senhor. E o terceiro, expressa comunhão. Então, quando nós falamos do propósito, são 3 à luz da própria Bíblia, a palavra de Deus. No ponto 3 da nossa lição, nós temos o modo de celebrar a ceia do Senhor. Essa recomendação ela é paulina, e o apóstolo São Paulo, em um texto quase único e exclusivo, porque Jesus vai instituir a Santa Ceia em Mateus, algumas passagens bíblicas vão falar da celebração da Santa Ceia, mas em relação ao modo, à seriedade e como participar, quem vai tratar desse assunto é Paulo. Lembrando aos irmãos que no trajeto da existência dessa ordenança, nunca se teve tanto problema sobre esse particular. Você não vai ter quase problema nem em relação ao batismo e nem a relação à Santa Ceia, porque a igreja acreditava nessas 2 ordenanças. O que nós vamos ter são algumas interpretações, e eu ainda diria, algumas interpretações até com zelo extremado, como a Igreja Católica, ela tem um zelo extremado sobre essa doutrina que nós estaremos falando. Tanto a Igreja Católica como Lutero, que também vai beber nesse particular, e nós vamos ter também uma tradição calvinista sobre a questão da Santa Ceia. Esse último ponto, ele está falando o modo de participarmos. E aí vem quem é digno de participar da Santa Ceia. Então vem o que é participar indignamente, uma celebração reverente e depois a celebração festiva. Esse, na verdade, é o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Ok? Então nós vamos tratar sobre isso. Aqui nós temos os 3 pontos, a palavra-chave do texto, ok? E temos alguns apontamentos particulares. Aqui nós temos apontamentos do livro e aqui nós temos o texto bíblico de 1 Coríntios 11. Vamos lá. A lição, ela usa o texto bíblico aí 11 até o 34. 17 ao 34. Vai lá. Lição 10, texto áureo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11, 26. Verdade prática. A ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Isso, muito bem. Então, a ceia do Senhor como uma ordenança. O apóstolo Paulo, ele deixou bem claro dizendo: o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tomou o cálice. E havendo dado, aí você tem a palavra Eucaristia. Eucaristia não é uma palavra da Igreja Católica. Eucaristia é dar graças. Jesus, quando pega o pão e o vinho, ele dá graças. Por que ele dá graças? Porque ele louva ao Pai que providenciou a nossa salvação através do seu corpo e através do seu
sangue. Veja bem que, em primeiro lugar, ele toma o pão, porque isso é muito interessante, é muito importante que nós atentemos para isso. Ele toma em primeiro lugar o pão, porque quem primeiro vai se encarnar, quem é? É Cristo. Veja que em João 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Falha isso não, povo. Na verdade, o primeiro e o único. Isso. Então você tem, não é à toa que aparece essa expressão, primeiramente tomou o pão, e depois o cálice, porque agora ele vai dar a vida, o sangue, que vai formar a nova aliança. Então, não é aleatório, não é algo sem conexão do uso dessas duas expressões, o pão e o vinho. Então, essa expressão Eucaristia, eu quero dizer aos crentes, ela não é da Igreja Católica, ela é uma expressão grega que fala de dar graças. Obrigado, Pai, por providenciar. Jesus não fez isso só uma vez. Ele disse: muitos profetas desejaram ver o que vocês estão vendo e ouvindo, mas não tiveram esse privilégio. Por isso que ele diz: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios, aos entendidos, mas revelastes aos pequeninos. Então Jesus mesmo, ele estava dando graças a Deus por providenciar a nossa salvação. E para isso ele teria que ser partido, Isaías 53, mas ele foi ferido, e aí ele teria que derramar o seu sangue. Atos 20, o apóstolo São Paulo diz que a igreja ela foi comprada com o sangue de Deus, que é o próprio sangue de Cristo Jesus. Então, nessa verdade prática, a Santa Ceia, ela é uma ordem. Quem foi que ordenou ela? O próprio Cristo. Vamos ver Mateus 26, 26. Assim como ele ordena o batismo, ele também ordena a Santa Ceia para a igreja realizar. Vamos lá. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Pode ir. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Muito bem. Então veja que o próprio Senhor Jesus, ele institui essa ordenança. Essa ordenança. Como é que diz o 27? 27. Tomando o cálice, dando graças. Isso, olha aí. Deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue. Isso. O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Para a remissão dos pecados. Então, ele dá essa ordenança à igreja. Ele dá essa ordenança para os que vão seguir. E antes de nós analisarmos, de entrarmos no texto, eu coloquei aqui, primeiramente, a Páscoa mudada. Vamos lá, Lucas 22, 7, 15. Lucas 22, 7 a 15. 15. Vamos lá. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhes perguntaram: onde queres que preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família desta casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Isso. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. Continua? Pode. E indo eles, acharam com ele, como lhes havia dito, prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 juntos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Isso.
Tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Está vendo? Então veja que Jesus está dizendo: fazei isto em memória de mim. Interessante que essa é a perspectiva. Então vamos lá. O que você tem aqui? Vamos fazer a separação entre Páscoa e Santa Ceia. Jesus se reuniu com os discípulos para comer a Páscoa, uma ceia comum para os judeus. Ouçam bem, era a Páscoa, Pessá, a palavra passagem, a palavra Páscoa. Eles se reúnem para comer a Páscoa. Naquele momento ele vai fazer uma mudança. Gente, é muito simples a Bíblia. Ele vai fazer uma mudança. Quando ele pega os dois elementos, você tem o tipo e o antítipo. Você tem o tipo, ele pega o pão e ele dá graças. Nas palavras de Jesus, ele vai fazer a mudança. Porque a Páscoa, ela apontava para a libertação dos israelitas das pragas e do poder de Faraó, que representava a liberdade e a libertação de Israel. Mas aquela Páscoa era um tipo que apontava para a pessoa de quem? De Cristo, o Cordeiro que haveria. Assim como no Velho Testamento, a Páscoa simbolizava a passagem de uma vida de sofrimento, de uma vida amarga, de uma vida de opressão para uma vida de liberdade, porque Israel já era salvo em Deus, porque eles creram no Senhor e chamaram Deus para as suas vidas, e eles foram salvos para a liberdade, para a libertação do poder do Egito, não é isso? Mas o Senhor pega esse acontecimento como um tipo. Ele pega esse acontecimento como um tipo. E quando ele pega esse acontecimento para o tipo, nós temos duas características aqui. Isso, você tem o sentido da Páscoa no Antigo Testamento, ok? Que ele apontava para um aspecto escatológico, a futura vinda de Jesus Cristo, que pela morte como Cordeiro de Deus, João 1,29, iria tirar o pecado do mundo. No dia da Páscoa, quando eles estão comendo naquela ceia, ele muda, ele toma o pão e dá graças, e a partir de agora, pelas suas palavras, ele institui a Santa Ceia, que não é mais a mesma coisa da Páscoa, porque agora ele está apontando a Santa Ceia, que pela morte dele como Cordeiro de Deus, oferecido uma vez por todas, ele estaria tirando o pecado do mundo, daquele que passasse a acreditar nele. Então, quando ele diz isso, vocês podem observar que ele traz agora um novo sentido para a Santa, que está falando do quê? Morte e redenção. Então, nós podemos analisar que dentro desse assunto, o Senhor Jesus Cristo, com as suas palavras, ele agora institui a Santa, quando ele diz: fazei isto em memória de mim. Não é mais em memória da libertação do Egito, é em memória da sua morte e da sua ressurreição. E é interessante os irmãos compreenderem que quando ele faz essa expressão, em memória de mim, não é algo morto. Nós falamos aqui do símbolo que representa algo visível, não é isso? Mas aqui é trazer algo vivo para um Cristo que está vivo. Para um Cristo que está vivo. Então, nós temos que analisar isso. Eu coloquei aqui, antes de entrarmos no texto, nós temos a posição católica romana da transubstanciação. O que vocês podem analisar? Nós colocamos aqui diversos argumentos sobre essa particularidade desse fenômeno aqui da transubstanciação, que foi ensinada pela Igreja Católica. Importante os irmãos entenderem que esses argumentos que vão estar presentes na Igreja Católica, bem como em Lutero, já foi
tratado lá atrás pelos pais da igreja. Justino Marte e também Inácio de Antioquia, que eram os pais da igreja, eles já tinham uma noção sobre a Santa Ceia do Senhor. Os pais da igreja, eles tinham 4 pontos sobre a Santa Ceia. Primeiro, foi instituído por Jesus Cristo. Disso eles não questionavam, já estavam certos. Segundo, eles diziam que a presença real, Inácio de Antioquia, não eram todos, mas Inácio de Antioquia e Justino Marte diziam que no pão e no vinho estavam a presença real de Jesus, que é o que nós vamos ver dentro da Igreja Católica e também pelos luteranos. E em terceiro, falava de um aspecto memorativo. Quando Jesus Cristo diz, fazei isto em memória de mim. E em quarto lugar, falava da comunhão entre os membros da igreja, que essa comunhão foi formada pelo sangue de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 1,9, para a comunhão foi que Cristo nos chamou. Eu estou mostrando os 4 pontos que os pais da igreja tinham sobre a Santa Ceia. Ok? Aí quando você chega aqui, a Igreja Católica Romana, ela fala da transubstanciação. Aí é muito importante aqui, porque quando nós pegamos essa doutrina católica sobre a transubstanciação, eles diziam que no ato da ceia, o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Veja que a Igreja Católica. Mas aonde foi que a Igreja Católica encontrou isso? Porque Jesus não disse, ele não disse assim, olha, no momento da Santa Ceia, esse pão e esse sangue vão se transformar em mim. Jesus não disse, ele disse assim, isto é o meu, mas ele mesmo diz, fazer isto em memória. Em memória. Ora, se Cristo já ressuscitou, se Cristo está vivo, então como é que o pão e o sangue do cálice vão se transformar na pessoa de Jesus? Não tem cabimento. De quem não morreu. Então, ouçam bem que nós temos a ideia da Igreja Católica. E onde é que a Igreja Católica vai buscar esses argumentos? Esse foi o pior mal da Igreja Católica e também da Igreja Cristã, pegar a filosofia e misturar com a Bíblia. Eles vão buscar uma ideia de Aristóteles, quando ele ensina sobre aquela ideia de essência e acidente. Na essência, ele diz que fala da parte interior, da substância. Vamos dar um exemplo. Quando ele dizia, isso aqui é o que? Isso aqui é um pincel. Então, quando eu olho para esse pincel, digo aí vocês, que cor é esse pincel? É azul, não é isso? Ele é azul. De que é esse pincel? Ele é de plástico, não é isso? Qual é a cor que ele emite? Azul. Então, ele está falando que tudo isso são acidentes, as qualidades exteriores. Eu botei bem aqui para tu não ter, não está aí? São as qualidades o quê? Exteriores. Mas, quando ele fala da essência, é a parte, ele diz que eu não posso entrar nessa parte interior, que é a essência. Ele diz que essas partes exteriores, acidentais, elas permanecem. Então, quando eles olhavam para o pão, digamos, se o pão fosse quadrado, redondo, verde, preto, ali você tem as qualidades exteriores, mas ele tem a sua que é a parte interior. E aí ele diz que era essa parte interior que se transformava, essa substância que se transformava em Cristo, mas as partes acidentais continuavam as mesmas. Então a Igreja Católica, ela não vai beber na Bíblia, ela vai beber na tradição de quem? De Aristóteles. Inclusive Tomás de Aquino vai trazer toda a filosofia aristotélica para dentro do seu campo, inclusive nos 5 argumentos que ele trata sobre a prova da existência de Deus. Então, o que eu quero dizer aqui é que a igreja bebeu na fonte Irmão, que tem de pregador, eu vou logo dizer a verdade, que está pegando aquilo que Augusto Cury escreve e trazendo para a igreja, não é assim? O que está na biologia ele quer misturar. Não mistura não, filho. Tu tens que olhar e pregar só a palavra de Deus.
Não use esses argumentos. O que tem de gente, olha, eu não sou contra, mas o melhor é você pregar a Bíblia. O que tem de pregador hoje, pegando lendas, fábulas, de histórias pseudepígrafas, do próprio Flávio Joséfo, e aí quer mostrar como Bíblia. Aí tem deles que eu fico conjecturando, eu fico imaginando. É por isso que tu cria heresia e besteira. Fica na Bíblia. É melhor você dizer, a palavra de Deus no versículo tal, no capítulo tal, ela diz, a palavra do Senhor fala, a palavra do Senhor diz. Basta tu olhar para Pedro, que quando Pedro vai pregar em Atos 2, ele diz, disse o profeta Isaías, disse Davi, e ele estava falando de Cristo. Não mistura não. Tem pregador que quer, como é que eu digo? Ele quer criar uma exegese, emocionar, e ele busca uma hermenêutica mirabolante. Fala isso, não, o povo não escuta. É bom. Ele faz um colorido da mensagem. Um colorido do negócio. Aí os crentes também que não lê Bíblia, olha para cá. Tu tá filmando, Caio? Bota para cá. Os crentes que não gostam de ler Bíblia, gostam da encenação, né? Assim, eles gostam de falar umas coisonas bonitas. Aí os crentes não lê Bíblia. Aí pronto, só gosta logo de pular, de cair, começar. Tem deles que ficam, eita, é agora. Que negócio de agora? Vai ler tua Bíblia. Vai ler tua Bíblia. Pastor Zé, tu quer se zangar comigo? Vamos lá para tu se zangar comigo. Atos 17, vamos se zangar? Vamos lá, Atos 17, a igreja de Bereia. Vamos ver o que essa igreja fazia. Irmão, gosto da Bíblia. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia não tem negócio. Agora, tem irmão que não gosta de Bíblia, não é assim? Não gosta de Bíblia. E aí pronto, aí você vai ver aqui, olha, você vai ver aqui em Atos 17, que aí a Bíblia diz claramente aí, aqui no texto 11, vai lá, verso 11. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando todos os dias nas Escrituras se estas coisas eram realmente assim. Quem era que estava fazendo? Os crentes de Bereia. E eles faziam o quê? Examinando. Faziam o quê? Examinando. Faziam o quê? Examinando. Mas não era Paulo que estava pregando? Era. E por que eles vão examinar uma palavra de Paulo? Mas Paulo não era um grande pregador? E por que eles vão examinar? Fala aí. Meu Deus do céu. Eita! Toda pregação é uma paráfrase, até dependendo de onde você vai. A paráfrase ela tem limite, mas ela é uma ideia sua. Mas não era Paulo pregando? Sim. E ele não era um homem de Deus? Sim. E por que os irmãos vão investigar o que Paulo pregava? Porque a verdade está na Bíblia. Paulo pode errar, como o Joséfo, outros podem errar. A Bíblia não erra. A igreja, Paulo pregava, naquela época ainda não tinha o Novo Testamento. Ele pregava o Novo, ele pregava o Antigo Testamento. Mas eles vão examinar, porque Paulo estava falando de Cristo. E Paulo recebeu a revelação de Cristo. Paulo, preste bem atenção. Hoje nenhum pregador está no mesmo nível de Paulo, porque quando ele vai escrever, é Deus que está lhe dando a revelar. Mas quando ele pregava, os crentes queriam saber, nós temos o antigo, esse negócio dessa nova história desse Cristo aí, nós não temos certeza. Então vamos ver se essa profecia que Paulo está falando, se essa história de Cristo que Paulo está falando, se bate com a Bíblia, rapaz. Tu pode ouvir o maior pregador do mundo, ele pode fazer caqueado, ele pode fazer munganga, mas olha para ver se está na palavra. Aí quando você terminar de ler, você vai dizer, rapaz, tudo que ele está dizendo está de acordo com... E observe que ele usa um termo real. Ele diz que os crentes de Bereia eram mais nobres do que os de onde? Porque quando eles receber a palavra, o que eles faziam? Eles examinavam. Hoje tem irmão que na hora, irmão, está na Bíblia, lê aí, João 4 primeiro. 1 João 4 primeiro, corre lá, vamos lá. Bíblia, eu gosto da Bíblia.
Tu pode ouvir o doutor em filosofia, tu pode ouvir quem quiser. Um dia desse, bota pra cá, Caio, tu tá filmando? Bota pra cá. Um dia desse eu vi um teólogo, que ele explicando, alguém fez uma pergunta para ele. Aí ele dizendo, olha, eu quero dizer, uma pessoa perguntou, fulano de tal foi pro céu? Ô fulano de tal, o que é que você diz sobre fulano? Fulano de tal, quem cuida dos pobres? Meu Deus do céu. Quem cuida dos pobres? Aí Deus, olha para cá, a salvação não é por mérito. Está lá em Atos 10. Cornélio fazia o bem? Cornélio, ele dava esmolas? Cornélio foi ouvido lá no céu? Mas por que a oração dele foi ouvida? Porque Cornélio já estava acreditando em Deus, mas para ele ser salvo, as boas obras salvaram ele, as orações já salvaram ele, ele teve que mandar chamar quem? E quem foi que mandou chamar Pedro? O anjo disse, vai e chama quem? Vamos ler lá, depois tu volta para aí, tu já deixa no gatilho, para não demorar, para quando eu voltar para aí, porque tem hora que vocês demoram, Jesus volta e não acha o texto. Vamos lá, como é que diz Atos 10, vai lá. Vai do primeiro para não dizer que eu não estou fora da Bíblia, vai. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio. Sim. Centurião da corte chamada italiana. Está mostrando toda a posição zona dele. Piedoso. Temente a Deus com toda a sua casa. Temente a Deus com toda a casa. Fazia muitas esmolas. Eu pergunto aqui, olha para cá. Tem gente que ele não faz parte da igreja, mas ele a tradição, a forma que ele é criada, gera nele uma piedade, que é uma piedade religiosa. Ele não diz palavrão, não é assim. Ele não é saliente, ele é reverente. Mas isso já salva ele? Por que não salva ele? Meu Deus do céu. Está faltando ler Bíblia, gente. Efésios 8, 9. Porque pela graça sois? Isso não vem? É dom de quem? É dom de Deus. A igreja ela tem que cuidar dos pobres? Nós temos que cuidar dos pobres? O pastor tem que cuidar dos pobres. Atos humanitários devem ser praticados por nós, mas isso nos salva? Não. Porque se isso salvava, Jesus não precisava morrer na cruz do Calvário. E quando você lê Tito 3,5, está lá, não por obras de justiça. Tem que ler Bíblia, gente. Lê Bíblia, vamos ver aí como é que diz. Olha o Cornéliozão. E de contínuo orava a Deus. Ele já orava, vai. Ele estava na prática, piedosozinho, gente boa, não é assim? Pessoas boas. Irmão, tem pessoas aí que a gente vê uma vida tão boa. Rapaz, é uma pessoa boa. É melhor do que certos crentes. Eu não vou negar. Tem gente aí que é piedosa, que ele não é nem cristão, ele não é católico, ele não é protestante, ele não é pentecostal, mas ele tem uma vida boa, ele tem uma vida maravilhosa, ele tem uma vida piedosa, cabra bom, é generoso, é uma senhora que vê um gatinho na rua, porque tem crente que é ruim, irmão, tem crente que se ele vê um gato ele chuta, cabra ruim, não é assim? Aí não, mas é uma pessoa, vê um gatinho com fome, ele dá uma comidinha, lá em casa mesmo, lá perto de casa tem uma senhora, que ela deixa uma vasilhazinha, ela já deixou até um armado, que quando o gatinho vem, ela deixa um sistema, achei até interessante, ela deixa uma bacia do lado de fora, e um negócio cheio de comida, na hora que o gatinho da rua bate, o que faz? A comida? Aí também ela deixou um sistema de água, isso é uma pessoa humana, é ou não é? Tem crente aí, irmão, que é tão ruim, ele é que nem Balaão, ele é profeta, não é assim, mas anda batendo na jumenta. Bicho ruim, falando língua, sapateando, mas aí é ruim que sal, não divide o pão dele, não é assim? Isso também não é crença, porque Jesus, o apóstolo João, ele diz, quem não ama, não conhece, 1 João 4,8, porque Deus é o quê? É amor. Então a pessoa pode ter um amor, pode ter uma bondade, sim ou não, mas não quer dizer que seja salvo. Aí é que está a questão, porque ninguém é salvo por atos de bondade feitas, as pessoas são salvas porque creem em Jesus Cristo. Entende o plano da salvação? Vamos ver aí. A salvação não é mérito nosso, a salvação é mérito de quem? Então de Cristo. Então nós não somos contra atos bondosos, porque o homem pode fazer atos bondosos, sim ou não?
Mas se fosse pelos atos bondosos, então não precisava Cristo vir, porque ninguém é salvo pelo que faz, e sim pelo que Cristo... Eita! Bota, lê, bora. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão Orando, um anjo de Deus jejuando. que se dirigia para ele Aí o anjo chegou. e dizia: Sim. Cornélio. Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: O que é, Aí Senhor? ele não tinha esses costumes, que negócio é esse? O que é isso? Que o é anjo isso? chegou. E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Rapaz, Deus tem visto o teu desejo, tu está com sede. Quem tem sede, Jesus mata. Ele não disse, João 7,38? Quem tem sede, vem a mim, beba. Quem crê em mim? Agora não é como crer da tua ideia. Nem todo mundo que vê anjo quer dizer que já está salvo. Olha para cá. Nem todo mundo que vê anjo, porque tem irmão, fulano tem uma experiência tão grande, ele viu um anjo. O fato de tu ver um anjo, o Balaão, ele estava na jumenta, não foi? Mas ele não viu logo, depois o Senhor abriu e ele viu. Mas ele não era salvo. O simples fato de tu ver anjo, não quer dizer que tu já é salvo. Vamos lá, vai lá. Vai. Tá. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão. Ei, para bem aí. Mas ele não já estava orando? Já. Ele não estava jejuando? Já. Ele já estava então o quê? Já era salvo? Não. Ele não viu o anjo? Viu? Mas ele não estava orando? Tava. E ele não estava jejuando? E ele não viu o anjo? Não já era o suficiente? Hoje, se fosse hoje, a pessoa já dizia: eita, é um homem de Deus, porque ele já viu o anjo. E ele está orando e ele está jejuando, então ele já é? Vamos lá, o que é que Agora, pois, envia homens a Jope. Aí o anjo disse: envia homens a Jope. E manda chamar Pedro. Manda chamar Pedro. E manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. É isso? Este está com um certo Simão curtidor, É bem explicadinho. que tem a casa junto do mar. Eu gosto da Bíblia, vai. Ele dirá para você o que deve Hoje tem uns fazer. profetas que fica, aquela irmã gordinha. Tu tá mentindo, cabra ruim. Deus não trata ninguém assim. Aquela irmã morena ali, aquela pretona do beiço grande, rachado. O Senhor não faz isso, irmã. Ravi foi muito a isso, não é assim? Eita, irmã, rapaz, tem coisa demais hoje na igreja. Vai. Ele lhe dirá o que deves fazer. Ei! Quem é que vai dizer o que ele precisa fazer? Era o anjo? Então anjo é só para entregar? Anjo não prega evangelho, gente. Vamos lá. Ele vai te dizer o que é preciso fazer. E retirando-se o anjo... Aí pronto, acabou bem. Acabou. Ou seja, a oração foi ouvida, as esmolas chegaram, ele tinha boa intenção, ele tinha bons desejos, mas só boa intenção vale? Só bons desejos vale? Tem que conhecer o quê? Hein? Tem que conhecer o quê? Tem que conhecer o quê? Tu quer ver mais? Vamos lá, se só boa vontade. Agora, o Espírito Santo está mexendo aqui comigo. Eu disse até para Deus, eu vou terminar cedo. Mas vamos lá para Mateus, corre para Mateus 19. Eita, rapaz. Rapaz, a Bíblia, a gente vai lendo. Aí está a importância de ler Bíblia. Não é assim? É, a importância de ler Bíblia. Vai lá. 19, o jovem rico. O jovem rico. Eis que se aproximando dele um jovem rico, disse-lhe: Bom mestre. Ei, bom mestre. Que começa boa. Coisa boa, rapaz. O rapazinho era beleza. Como é que ele chama Jesus? Bom mestre. Bom mestre, bom mestre, bom mestre, bom mestre. Maravilha, bom Jesus. Eu amo Jesus. Eu adoro Jesus. I love Jesus, não é assim? This is my life, né? É minha vida, não é assim? I praise you. Eu te louvo, eu te adoro, Jesus. É coisa linda. E ele chegou como para Jesus? Bom mestre. Respeito, reverência, tinha tradição, religião. Bom mestre, bom mestre. Que farei para conseguir a vida eterna? Bom mestre. Tem muitos teólogos bons, não tem? Tem muitos teólogos que se debruçam, estudando, explicando umas coisonas que você diz, coisa linda. Até a voz dele, a fala dele, eles começam a falar e dizendo: nós queremos dizer para vocês que as igrejas que estão aí, elas estão institucionalizadas. Essas igrejas, deixem elas em mão. Você tem que ter só uma vertical, só estar em comunhão com Deus. O homem não importa. Gente, se libertem dessas igrejas. Aí os abestados cai. Fala aí. Tem grandes discursos, mas não tem sinceridade. É só um discurso. O jovem ali tá Vamos lá. Vai, lê.
E ele lhe disse-lhe: por que me chamas bom? Por que tu me chamas? Bom. Não há bom senão um só, que é Deus. Não há bom senão um só, que é Deus. Que é Deus. Eita, Jesus, irmão, ele não tem besteira. Tu pode ser grande, tu pode ser importante, tu pode ser bonito, tu pode ser dinheiro, tu pode ter dinheiro, tu pode ter até boas obras, mas com Jesus não vale. Ele diz: por que tu está me chamando de bom? Tu agora que está me conhecendo, tu sabe o que é isso, rapaz? Tu sabe o que é bom? Bom só existe um, que é, vai, agora vai lá. Se queres entrar na vida, se tu queres entrar no céu, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Ele diz: pronto, eu já faço, vai. Eu estou dentro, eu já entrei no céu, estou dentro. Quais? O céu é meu. Porque tem uns que andam dizendo: olha, esse pastorzinho pensa que o céu é só dele, não é só meu não, o céu é para quem quiser. Bota para cá, tu tá filmando, rapaz, que tu faltou também no sábado passado. Estou logo dizendo para tu, não foi também? Eu não estou com brincadeira hoje aqui, vai lá. Aí ele disse também: eu tô, não foi? Ele disse: eu tô, como é que ele disse? Tudo isso tenho guardado. Pronto, pois então pronto, se é só isso, eu estou no céu. Não foi assim? Eu estou no céu. Irmão, hoje não mexer com muita coisa. Eu estou no céu, não foi o que ele disse? Foi. Eu já estou dentro. Tenho guardado desde a minha mocidade. Desde a minha mocidade eu guardo os mandamentos, vai. O que me falta ainda? O que está me faltando? Aí o que Jesus diz? Jesus diz: se queres ser perfeito. Agora se tu quer a perfeição divina, vende tudo. Vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Dá quem? Dá aos pobres. Mas aí Jesus, por que Jesus mandou dar tudo para os pobres? Aí ele diz: vem, segue-me. Não tem gente aí ensinando? Se você já der para os pobres, Jesus está te vendo, ele te salva. É assim? Ele diz: primeiro tu tem que morrer, rapaz. Porque o que dominava ele era o egoísmo, era a avareza. E ali era o teste dele. Olhe para cá, não por obras de justiça, mas é pelo nascer de Nicodemos, é outro. Jesus chegou e disse lá no capítulo 3, Nicodemos diz, admirado: olha para cá, para Jesus não adianta admiração, para Jesus não é só tu dar uma coisinha para um pobre, para Jesus não é só tu ser bonzinho. O jovem rico era bonzinho? Era ou não era? Ele conhecia os mandamentinhos, mas ele só tinha tradição religiosa. E tradição religiosa salva? Não. Aí observe bem, o Nicodemos tinha um partido fariseu, o Nicodemos era religioso, o Nicodemos era pesado. Aí Jesus disse: se tu não nascer, como é que diz 3, 3 e 5? Lê aí. 3, 3 e 5. Jesus disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito... Para aí. Nascer da onde? Da água. Mas ele não estava dando presente? Esse homem aí não era bom? Esse homem aí não era perfeito? Ele não já era fariseu? Ele não era de um super partido? O que é que Jesus disse para ele? Nascer da água e do Espírito. Se não nascer, então o céu não é questão de fazer boas obras. O céu é questão de nascer. Tem gente que faz boas obras, mas já nasceram de novo. A entrada no céu, olha para cá. A entrada no céu não é se tu for monge. O monge é bonzinho ou não é? A entrada no céu não é se tu for praticar as boas obras. A entrada no céu é se tu se despir da natureza pecame e aceitar quem? Então, acabou essa historinha. O céu não vá nessa não, gente. Tem muita gente aí na internet com as historinhazinhas, né? Não é desse jeito? Com as historinhazinhas bobas. Com as historinhas, tem que nascer de novo. E aí vai. E aí o que é que nós estamos falando? A Igreja Católica, ela usa uma doutrina da transubstanciação, dizendo que na ceia, os dois elementos, o quê? O pão e o que mais? E o vinho, eles se fazem o quê? Transformam, não é isso? Pão e vinho. Na Santa Ceia, esses dois elementos que eram representar memória, eles dizem que ali, na hora que vai dar o pão, na hora que vai dar o vinho, o que acontece? Agora, para que se transformar se Jesus disse: eu já dei a minha vida por vocês? Entenderam agora o mistério? Vamos lá. Aí eu expliquei que eles buscaram isso em quem? Em Aristóteles.
Aí você tem um segundo. Quem é o segundo? Lutero era homem de Deus, sim ou não? Foi um reformador bom, sim ou não? Mas teve muita interpretação dele que era palha, que era coisa da cabeça. Nós falamos isso agorinha. O simples fato de alguém ser um grande teólogo, olha para cá, tu está filmando, Caio, bota para cá. O simples fato de alguém ser um grande teólogo não quer dizer que ele tem a resposta de tudo. O simples fato de alguém ser teólogo ou um doutor em teologia não quer dizer que ele é super perfeito nas suas interpretações. Lutero errou, Calvino errou, errou ou não errou? Todos erraram, sim ou não? Até os pais da igreja, erraram ou não? Eles tiveram sua importância em algumas tradições dos escritos, mas só prestavam enquanto estavam certos com a palavra. Se o teólogo, se o exegeta, se o hermeneuta interpretar da cabeça dele, joga fora. Nós temos que ficar com o quê? Com a Bíblia. Quem crê em mim, como diz? E acabou-se a conversa. O que Lutero dizia? Não, é o seguinte... Jesus na Santa Ceia, ele está o quê? Fisicamente presente. Aí você, olha, essa com, sobre. Então, Jesus estava presente fisicamente. Aí você tem a exegese de João Calvino. João Calvino vai entrar em cena e vai dizer, não, quando Jesus diz assim, isto é o meu corpo, não quer dizer que ali ele estivesse presente e nem que se transformava na hora que a pessoa pegava o pão. Aí a Igreja Católica diz que a Santa Ceia, ela tem um prazer, ela tem um poder como é? Não é Eucaristia, é o sacramento, obrigado. O sacramento, ou seja, que tinha poderes mágicos, poderes poderosos, que transmitia alguma coisa. Não, ali era só um ato simbólico. O João Calvino vai dizer que naquele momento da Santa Ceia, o Senhor estava presente de modo o quê? Espiritual. Por isso que ela se reveste de grande utilidade. Primeiro, porque quem foi que ordenou? Para fazer em memória dele. Segundo, ele no ato da Santa Ceia, ele está presente de que modo? Espiritual, por isso que precisa de toda e em terceiro lugar, representa a comunhão que nós temos com Cristo. Então aqui você pode observar que nós temos uma definição da Santa Ceia e o modo como a igreja interpretava. Olha aqui, o modo de celebrar a Santa Ceia não é baseado na transubstância, nem na consubstância. O modo de celebrar a Santa Ceia é lembrando a morte do Senhor, a sua ressurreição, e nós queremos participar desse ato lá no céu de glória. Ok? Entendeu aí? Então agora nós já... Assim, aqui nós temos o fator tempo. Passado quer dizer o quê? Lembrança da morte de... Presente, comunhão à mesa com Cristo. E futuro, sentaremos à mesa com o Senhor. Ok? Então vamos agora à leitura do texto bíblico. Já fizemos todo esse apanhado para que as pessoas compreendam e a gente segue. Vamos lá. Coríntios, capítulo 11, 17 a 34. Nisto, porém, vou dizer-vos, mas não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para o pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a santa ceia do Senhor. Porque comendo cada um, toma a sua parte antecipadamente, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei eu? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e julga se coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados para o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, que coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando eu for ter convosco. Muito bem, deu uma falhazinha no microfone, mas vamos lá. A primeira coisa, nós colocamos aqui que o apóstolo São Paulo, vamos para o contexto. Escutem bem, vamos para o contexto. Qual é o contexto? Tudo que você precisa entender, você tem que analisar o contexto geral do livro, ok? Tanto imediato como remoto. Primeiramente, o apóstolo São Paulo, veja o versículo 1 do capítulo 11. Olha o que diz. Versículo 1. Sede meus imitadores, isso, como eu sou de Cristo. Agora o 2. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Primeiro ele começa louvando a Deus pela vida da igreja de Corinto, que muitos estavam atentando para o que ele havia dito, em alguma parte. Quando você chega no verso 17, olha a mudança que ele diz. Veja que Paulo é muito sério. Como é que ele diz no 17? Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Pronto. Então, ele tem dois louvores aí. Ele tem um louvor pela igreja lembrar dele e por boa parte da tradição que ele ensinava, a igreja guardar. Ok? Pronto. Porque um pastor, ele precisa saber fazer essa distinção. Elogiar no momento certo, não é isso? E elogiar no momento apropriado. Mas aquilo que não presta, não deve ser elogiado. Não deve ser louvável. Por que é importante aqui? Até o pregador. Eu quero dizer para vocês, isso é muito importante. E o Caio está filmando aqui. Vocês precisam saber quando um homem tem que ser elogiado e quando ele não pode ser louvado. Ele deve ser louvado, elogiado, pela seriedade da palavra que ele prega, pelo ensino verdadeiro que ele transmite, pela vida comprometida com a causa de Cristo. É assim ou não é? Pela verdade que é ensinada da palavra de Deus. Então o apóstolo São Paulo, ele está dizendo: eu louvo vocês, primeiramente porque vocês estão obedecendo boa parte da tradição que eu estou ensinando. Mas em segundo lugar, eu não louvo vocês pelo comportamento em relação à ceia do... verdade. Eu não louvo vocês em relação ao comportamento da ceia do Senhor. É isso que está aqui no texto. Porque nós temos uma festa normal, era chamada festa do amor, ou festa ágape, ou agape, e que na verdade eles se reuniam para celebrar esta festa, mas também reuniam-se para celebrarem a ceia do... Só que a festa agape, ou agape, ela não era uma festa social qualquer. Quem era que estava se reunindo ali? Quem estava se reunindo para a festa ágape? Os judeus, os cristãos. E eles eram o quê? Eles já eram crentes, eles já eram salvos. Então, se eles estavam se reunindo para a festa do amor, escute bem, no momento em que eles se reuniam, por exemplo, eu, pastor Adalberto, pastor Luiz, professor César, os demais irmãos, irmão Nilton, se eu me reúno, eu não me reúno para uma festa qualquer, porque ali não está se reunindo apenas pessoas comuns. Verdade, pastor Luiz. Quem está se reunindo, ou quem estão ali reunidos, quem são?
Fala no microfone para não dizer que sou eu. Pessoas espirituais. Pessoas espirituais. Vamos começar aqui. Vamos começar aqui. Não é assim? Vamos começar. Tu bota para cá. Vamos começar aqui. Quem era que estava reunido? Pessoas espirituais. Pessoas que diziam que nasceram em Cristo. Mesmo sendo uma festa de amor e de comida, era uma festa que quem ia participar dela, quem era? Os crentes. Digam meio forte vocês, quem era? Os crentes. Quem ia participar dela? Os crentes. Só que aí, no meio desses crentes, que saíram da vida mundana, tinha crentes ricos e tinham crentes pobres. E eles foram ensinados que eram para partilhar os bens uns com os. Isso você vê no iniciozinho da igreja primitiva, aonde os crentes tinham tudo em comum. A coisa estava boa porque ainda o fogo do Espírito Santo e os dias recentes da morte de Jesus trazia esse clima, essa natureza maravilhosa. Mas com o passar dos tempos, eles foram esfriando. E essa igreja, ela se reuniu para essa festa. Esse aqui levava um peru, aquele ali levava uma galinha caipira, esse aqui levava um prato de lasanha. Qual é o outro prato mais caro? Peixada, camaroada. Aí aquele ali levava um ovo, aquele ali levava um frito. Levava uma sardinha. Só que quando os pobrezinhos chegavam na festa, os ricos, olhem para cá para vocês entenderem o mistério. Os ricos, eles já diziam, nós vamos levar mais cedo e vamos comer mais cedo e nos embriagar e não vamos deixar o irmão que está trazendo a sardinha, que está comer da nossa lasanha. Aí, era assim. Aí o que é que acontece? O apóstolo São Paulo, ele mostrou que essa reunião era só para mostrar grandeza, era só para mostrar status e para desprezar, meu Deus do céu. Só que quando ele desprezava aquele que trouxe a sardinha e valorizava só quem trouxe o caviar, o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam desfazendo do corpo não era do irmão. Eles estavam desprezando o corpo de Cristo. E quando desprezava o corpo de Cristo, Paulo abriu a boca e disse: vocês se reúnem para o pior. Tu está filmando, Caio? Bota para cá. Hoje tem muitas reuniões. Olha para cá, bota para cá. Tu está filmando e eu não estou me importando quem crê e quem não crê. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje tem muitas reuniões em nome de Deus, em nome da fé, em nome da igreja, que não são reuniões para a glória de Deus. Reuniões que são feitas para elogiar candidato, para elogiar homens, para exaltar pessoas. Reuniões que são feitas para homenagear pregadores. Reuniões que são feitas apenas para mostrar quem tem mais ou quem tem menos. Reuniões que são feitas apenas para mostrar que faz um grande evento. Queridos, vocês estão se reunindo não é para o melhor, vocês estão se reunindo para o pior. Se eu chego em um local que diz que estão os crentes, onde há concorrência, onde há briga, onde não há interesse pela palavra, onde só há desejo de grandeza, você está se reunindo para o pior. Se você, bota para cá, Caio, eu vou dizer a verdade de Deus hoje aqui. Se você se torna pastor para ser empresário da fé, você está no pior caminho. Se você se torna um pastor para se valer da igreja e do dinheiro dela, você está fazendo o pior e Deus vai te matar. Eu quero dizer que a igreja de Deus, ela tem que valorizar o que é espiritual. Eita, glória a Deus. Reunidos para o pior e não para o... Olha para cá, também vocês que se reúnem, que dizem que vão estudar a Bíblia, e é assistindo filme, e é comendo pipoca, e é fazendo da igreja uma bagaceira, vocês estão se reunindo para o pior. Tu quer mais? Bota para cá. Hoje tem muitos que querem só ir para a igreja se tiver piscina, se tiver churrasco, se tiver evento, se tiver, o que mais? Me ajudem aí.
Se tiver balé, a igreja é o corpo de Cristo e ela deve estar reunida pelo sangue de Jesus Cristo que criou a nossa comunhão. Só que tinha outro mal lá dentro. Era o mal dos partidos. Como é que ele chama partido aí? Ele chama de heresia. Heresia. Há entre vós dissensões. Vai, pode ler. E em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Ele falou do mal dos partidos. Qual era o mal dos partidos? Que era heresia. Um determinado irmão, ele pegava e dizia: a minha opinião é essa daqui, e eu não estou me importando com a opinião de ninguém, nem de Paulo, nem de Pedro. Vocês podem observar que lá no começo, Paulo disse assim: uns andam dizendo que é de quem? É de Apolo. Outros andam dizendo que são de Paulo. E outros de... Ou seja, dentro daquela igreja, cada um estava dizendo que tinha o seu favoritismo. E o pior, eles se apegavam em uma opinião e tinha um outro grupo que diziam que eram os de Cristo. Eu não sou nem de Paulo, eu não sou nem de Apolo, e eu não sou nem... Ei, bota para cá. Esse grupo aí, o terceiro, que é o pior, é os que estão na internet. É os que estão dizendo: não participe dessa igreja, cai fora. Ó crente besta, você que faz isso, e você está dando ibope para ele ganhar dinheiro com as desgraças e as misérias dos outros, colocando esculhambação na vida dos outros. É assim ou não é? Eu vou dizer uma coisa aqui, nesta hora. O partido de Cristo era o pior. Não era isso, pastor? O partido de Cristo era o pior. Eu não estou nem com Paulo. O que tem a ver com Paulo? Esse Paulo eles diziam a mesma coisa hoje, meus irmãos. Esse quarto grupo era o pior de todos, porque eram pessoas insubmissas, que não reconheciam classe alguma de autoridade. Eu não quero, escute bem o que eu estou dizendo aqui. Um líder de uma igreja, está filmando, Caio? Verdade de Deus para todo o Brasil. As finanças aqui da igreja, elas são todas transparentes. Aonde os recursos são aplicados são todos transparentes. Todas as reuniões. Tudo aqui é registrado no nome da igreja, não tem nada registrado no meu nome. Então o pastor tem que ser transparente para poder dizer a verdade. Eu quero dizer a todos vocês, aqui nesta igreja, eu não faço campanha política para ninguém. Eu não faço campanha política para ser o ninguém. Eu quero que você compreenda isso. Eu esclareço que a igreja deve votar na verdade e não apoiar aquilo que é contra a Bíblia. Eu sou contra qualquer partido e qualquer instituição que é a favor do aborto, que é a favor da legalidade das drogas, que é a favor de coisas ilegais. Eu sou contra. Agora, aqui não tem um crente que diga: o pastor Azel me pediu para eu votar no fulano. Aqui não tem um crente que diga: o pastor Azel recebeu essa verba. Aqui não tem um crente, sabe para quê? Para que eu tenha autoridade para pregar a palavra. Vocês entenderam como é as coisas? Para que eu tenha autoridade. A Bíblia diz que eles não podem ter nada para acusar você contra a palavra de Deus. Então o que eu vou dizer aqui nesta oportunidade: há muitos que se valem da desgraça e da miséria dos outros para terem sucesso e para terem fama. Mas Paulo está dizendo: os que fazem assim é para o pior. E tem uma outra coisa que eu quero dizer para a igreja de Deus no Brasil. Paulo vai dizer que até bom que haja esses partidos. Rapaz, mas é lindo a Bíblia. Ele diz: é bom que essas coisas elas aconteçam para que os sinceros se manifestem. Sabe o que Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo, ainda, é claro que ele vai trazer julgamento, mas ele diz: é bom que isso aconteça para que se saiba quem está do lado de Deus e quem não está. Quando um pastor peca, quando um membro erra, quando há um escândalo, a Bíblia diz que ai daquele por quem vem, mas também é bom para saber quem é ou quem não é. Essas esculhambações que está tudo aí na internet, que está acontecendo direto, é só para mostrar quem é e quem não
Que não é. Agora também não acredite apenas em simples falar. Porque tem pessoas que simplesmente falam. Tem que ter provas, tem que ter documentos, tem que ter verdade. É assim ou não é? É dessa forma. Então, observe bem que Paulo está falando isso. E quando esses cristãos se reuniam dessa forma, eles estavam banalizando o quê? A Santa Ceia. Porque se ele não valorizava esse irmão aqui, por quem foi que Jesus morreu? Foi por esse irmão pobre. Mas o espírito de egoísmo e de grandeza já desvalorizava o irmão que era membro do corpo de Cristo. E comendo, aí quando vocês podem observar aí, que o pastor Zé Gonçalves, no ponto 3, ele falando do modo de participar da Santa Ceia, ele faz uso aí do advérbio, não é isso? E faz uso do adjetivo, o modo de participar da ceia. E quando ele fala desse advérbio, eu coloquei aqui, ó, anaxios, indigna, ele está falando, observem bem, ele está falando aqui ao modo ou à maneira como os coríntios estavam comendo a ceia. É certo que quando a gente estuda sobre esse advérbio aí, ele modifica um verbo, ele modifica um adjetivo, ou ele modifica outro advérbio, não é isso? Ele vai modificar outro advérbio. E aí você sabe que tem esses advérbios de modo, como, de tempo, não é isso? Circunstância, que nós vamos tratar aqui, onde, como, porquê, não é assim? É claro que quando eu olho para o adjetivo ele qualifica ou ele modifica o substantivo. Vou dar um exemplo aqui. O homem é forte, não é isso? Você vê que o homem forte, esse adjetivo, ele já está falando do quê? Qual é o adjetivo aí? Forte. Que esse homem, ele é forte, ok? Quando eu digo assim, o homem corre velozmente. O que eu estou dizendo nessa frase? O homem corre veloz. Eu estou dizendo que aí o advérbio, observem, velozmente, não é isso? Ele modifica o quê? O verbo correr, não é isso? É isso que nós podemos analisar aí nessa própria estrutura desse, não é isso? Da linguagem. Isso é muito interessante, né? Então você observa isso aí, que esse advérbio ele está modificando o verbo correr. O homem corre, mas ele está dizendo como é que o homem corre? Velozmente. Então esse advérbio aqui, olha, anaxios, ele está mostrando a maneira que eles estavam encarando a Santa Ceia. É claro que quando essa palavra diz indigno, nós não somos dignos de participar em momento nenhum, mas nós só entramos nela por causa dos méritos de Cristo. Agora, a maneira, o modo como nós participamos, nós temos que avaliar. Aí tem que ser o quê? Falei para eles ouvirem. Tem que ser o quê? Dignamente. Dignamente. Não é isso? Aí tem que ser dignamente. Verdade. Entenderam? Porque o apóstolo São Paulo, ele está mostrando o modo como a igreja estava banalizando a Santa Ceia. Aí o Paulo diz, vocês não merecem elogios. Eu já falei agora há pouco dos dois elementos, não já? Expliquei o pão e o vinho. Agora, qual era o objetivo, pastor Aziel, da Santa Ceia? Como é que diz aí, pastor Luiz? Qual era o objetivo da Santa Ceia? Qual era, pastor Aziel? Não tendes, porém... O objeto, né? O objeto da lembrança, vai. Porque comendo cada um... É isso que o senhor Em memória. Em memória. Lá no 24. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Essa expressão, em memória de mim, ela é uma convocação para uma mente, uma convocação ativa da mente. O cristão deve se lembrar que não é simplesmente o pegar o pão e olhar para ele. Ele é simbólico. Está parecendo uma hóstia mesmo. Ele é simbólico. Não é assim? Ele é só sim, mas no momento em que levanta esse pão, a memória é ativada.
Eita glória! Muito parecido com o pacto que Deus fez com Noé ao colocar o arco-íris no céu. Isso. Então observe bem, é verdade. Então quando ele pega, este é o pão. A mente do crente que é transformada pelo Espírito Santo, ela é ativada e remota ao Cristo que morreu na cruz, mas que está vivo e que nos deu a redenção. No momento em que ele pega esse pão, ou cálice do Senhor, aqui ele traz o objeto da lembrança. Vamos ver aí, pastor Luiz, Atos 20, verso 7. Veja bem aí. Veja bem aí. Atos 20, verso 7. 20, verso 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir o pão no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Pronto. Por que a prática? Porque, vejam bem, quando eu pego esse pão, bota para cá, Caio, quando eu pego pastores, alunos, professores, quando eu pego esse pão, eu olho para ele é um simples, mas ele vai me remeter, ele vai me levar, isso aqui é interessante, a pessoa que efetuou a minha redenção. Oh, rapaz. Então a Santa Ceia não é algo vazio, não é simplesmente um rito, é uma memória que o Espírito Santo me ativa a lembrar que eu só estou ali na comunhão por causa de Cristo. Cristo é o objeto da Santa Ceia. Não é o pão apenas em si. Ali tem um ato sagrado, não é assim? Ali tem uma reverência. Mas o simples fato do pastor pegar o pão, e Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado, irmão, na hora que eu pego isso aqui, pastor Luiz, eu olho para a pessoa, professor César, que efetuou a nossa redenção. Senhor, reunimos aqui, a fim da tua morte, lembrar, partindo desse pão, nos lembramos de ti, até que nos venha buscar. Então, aqui está o objeto da lembrança. O objeto da lembrança não é o pão em si. O objeto dessa lembrança é que ele vai me remeter, ele vai me jogar para aquele que fez a nossa redenção lá na cruz do Calvário. Oh, coisa linda. E aí você observa bem, esse é o Novo Testamento. Como é que diz aí, pastor Luiz? 25. Vai. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Pronto. Lá no Velho Testamento você tem o Sinteque, que era a aliança hebraica que apontava para o que Deus iniciou, o que Deus abriu, a aliança mosaica. Mas quando ele usa essa expressão diateque, Novo Testamento, ele está mostrando que agora, por causa de Deus em Cristo, começou uma nova aliança. O sangue de Jesus Cristo foi derramado pelos nossos pecados. Eita, coisa boa, meus irmãos. E aí quando você vê no meu sangue, agora são as bênçãos espirituais que estão para nós. Agora, quando Paulo diz assim, fazer isto em memória de... Ele está fazendo uso dessa palavra, sabe por quê? Porque ele quer atacar os desordeiros, ele quer atacar, cadê pastor Luiz? Eu vou já falar dele aqui. Ele quer atacar os que estão em porque quem se lembra de Cristo, bota para cá, Caio, bota para cá, bota para cá. Quem vive se lembrando de Cristo não anda na desordem. Quem anda se lembrando de Cristo não anda na embriaguez. Quem anda se lembrando de Cristo não anda na esculhambação. Quem anda se lembrando de Cristo não se ajunta para o pior. Quem anda se lembrando de Cristo vive em santidade. Quem anda se lembrando do sacrifício de Cristo anda na luz. Quem anda se lembrando de Jesus tem boca santa. Quem anda se lembrando de Jesus aguarda a volta dele a qualquer momento. Quem anda se lembrando de Jesus não tem preferência por pregador, por cantor, mas vive uma vida em santidade, em memória. Essa memória é viva, é constante. Quem vive em memória de Jesus vai para a Santa Ceia em adultério? Quem vive em memória de Jesus vai para a Santa Ceia na fornicação? Quem vive na memória de Jesus vai para a Santa Ceia na mentira?
E quantos não estão, bota para cá, quantos não estão tomando a Santa Ceia? E às vezes até o pastor também sabe, mas porque ele tem posição na igreja, porque é grandão, ele deixa ele lá. É assim ou não é? Agora, quando um cristão sincero se lembra do que Cristo fez na cruz do Calvário, ele procura viver a vida em santidade. E o apóstolo São Paulo, ele está atacando com essa expressão, em memória de mim, ele quer chamar a atenção desses homens. E ele quer mostrar aqui que quem aprendeu a comunhão com Deus não vai apenas para uma reunião comer coisas. Quem aprendeu a comunhão com Deus vai para as reuniões com amor no coração, com sinceridade. Quando aqueles cristãos em Atos 2:42 perseveravam como unânimes na oração, na comunhão, no partir do pão, e em toda a alma tinham o quê? Temor. Se você se reúne, tem crente hoje aí que vai para a igreja, vai para uma reunião, é o tempo todo no celular, é conversando o tempo todo, olha para cá, bota para cá, é com um ploque velho dentro da boca. Eu vejo mulher, o culto todinho com ploque na boca. Está lembrando da memória dele? Eita, meu Deus. Só comendo pão, só comendo pão. Então vamos lá. Então quando a gente atenta para isso, gente, eles iam para a Santa Ceia, mas iam com espírito de egoísmo, iam com espírito de grandeza, iam desfazendo dos pobres. Os ricos tinham as suas panelinhas. Aí Paulo disse, eu não vos louvo por isso. E aí você tem que observar, qual é o maior sermão objetivo da igreja? O maior sermão é a Santa Ceia. Antigamente eles faziam a Santa Ceia frequentemente. Não era como hoje que nós realizamos uma vez por mês. Eles faziam frequentemente. Vê o 26, pastor Luiz. 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Tem sermão maior do que esse? Agora eu pergunto, quem está aguardando a vinda do Senhor vive na briga? Quem está aguardando a volta do Senhor vive na contenda? Quem está aguardando a volta do Senhor faz diferença na igreja? Quem está aguardando a volta do Senhor está em acepção de pessoas? Quem está aguardando a volta do Senhor está aqui. Esse é o maior sermão objetivo. Quem se lembra da volta de Jesus a todo instante procura andar em santidade. Em santidade. Então Paulo aqui, queridos, ele é muito forte. Vamos lá? Agora vocês podem observar aí. Vamos lá, Mateus 26, 29. Corre aí. Mateus 26, 29. 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ou seja, a Santa Ceia, além dela falar a morte do Senhor, além dela lembrar a ressurreição de Cristo, ela tem um aspecto escato, ela mostra que nós vamos beber aonde? No reino de Deus. Então, quem procura ou quem deseja entrar no reino de Deus, vai andar em santidade. Olha o que o apóstolo São Paulo diz lá em 2 Coríntios 7 primeiro. Amados, leia aí, pastor Luiz. Amados, nós que temos tais promessas. Olha o que diz a Bíblia. Primeiro, né? Isso. Ora, amados, pois que temos tais promessas. Está vendo? Purifiquemo-nos de toda a imundícia. De toda a imundícia. Da carne e do espírito. Da carne e do espírito. Olha para cá, bota para cá, Caio. Uma pessoa que faz a Santa Ceia na memória de Jesus e que aguarda a volta de Jesus. Olha o que Paulo diz. Se ele tem essa promessa, como é que ele aguarda essa promessa? Purificando de toda a imundícia da carne. Para aí, bem devagarzinho, de toda a imundícia da carne. Tu sabe lá em Gálatas 5,19 que a tua carne não presta. Vai. E também do Espírito. E do Espírito, se ele não for santificado. Em 1 Tessalonicenses 5,23, conservai plenamente corpo, alma e espírito, e repreende para o dia do Senhor. Olha para cá, como é que tu está aguardando Jesus? Tu está aguardando Jesus bebendo cerveja? Tu está aguardando Jesus na fofoca? Tu estás aguardando Jesus no adultério? Tu estás aguardando Jesus na prostituição? Tu estás aguardando Jesus no evangelho liberal? Tu estás aguardando a Jesus na fuxico, na contenda, na miséria? Fica contigo.
Agora ele vai dar 2 palavrinhas para os desordeiros. Eita. É aqui. 27. 7. Isso. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do Não sangue. se refere à pessoa, não é isso? Isso. Daquele que participa, mas a maneira, nós já falamos, indignamente. Agora ele vai ter aqui 2 palavras, e aí Paulo vai confrontar. 2. Todos nós somos indignos, não é assim? Agora a maneira que eles estavam participando estava errada. E Paulo tem 2 palavras para eles. Uma, faça um exame antes de tu ir para a ceia. Meu Deus do céu. É pesado. Pronto. 2 coisinhas ele vai dizer antes de tu ir para a Santa Ceia. Se examine. Se examine. Não é isso, pastor? Como é que ele diz aí no 28? 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão. Peraí. Examine, pois, o homem assim. A si mesmo. Você mesmo na sua casa. Hoje é o culto da Santa. Será se a maneira como eu vou participar está correta? Eu que estou na fofoca, que estou na politicagem, que estou na mentira, que estou na falsidade, eu posso participar? A minha língua é grande, eu sou fofoqueiro, eu sou ladrão, eu sou crente falso, eu posso participar? Meu Deus do céu. Examine o homem a si, porque esse exame é para haver a confissão de pecado. Provérbio 28:13, aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Pronto. É a preparação para participar, porque se ele participar sabendo que está errado, ele não valoriza o corpo que é a igreja do Senhor. Ele não está valorizando a comunhão que foi criada por Cristo. Meu Deus, meus irmãos, isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Sem discernir o corpo do Senhor, olha aí. Como é que diz aí, pastor Luiz? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo... Ou seja, que é juízo. A melhor palavra aí é juízo. Ele come e bebe para o seu próprio juízo. Vai. Não discernindo o corpo do Senhor. Como é que diz essa última aí? Não discernindo o corpo do Senhor. Não avaliando devidamente. Olha aí. O crente não reconhece a unidade do corpo. Aí, a igreja. O valor da igreja. Ele não reconheceu a unidade que foi formada por... rapaz, isso aqui é sério, gente. Ele entra na casa para bagunçar. Ele não dá valor. Tudo que Jesus fez na cruz para unir os crentes, o camarada chega lá e diz, aqui não tem nada a ver, não. Aqui eu como é do jeito que eu... Olha para cá. Tem muitos pastores aí ensinando... E nós temos 3 posições sobre a Santa Ceia. Nós temos a posição aberta, nós temos a posição fechada e nós temos a posição do próximo. A posição fechada é que só pode participar da ceia o crente que é lavado pelo sangue, aquele que aceitou a Jesus aquele que conhece a palavra, aquele que vive na igreja em todo o sistema bíblico e que não sofre a esse é o que deve participar da Santa. Tem outros que dizem, não, olha, pode participar da Santa Ceia, aquele que é de outra igreja, até um descrente pode participar da Santa, ele pode comer, pode? Não pode, sabe por quê? Porque ele tem que discernir o corpo e ele, quando é falar de discernir, ele tem que compreender o que é a unidade criada pelo sangue de Jesus Cristo, meus irmãos. Fala aí. Só compreende essa unidade participando. E esse participar é que ele foi envolvido no sacrifício de Cristo. Meu Deus do céu. E hoje o que tem de líderes, meus irmãos, ensinando essas bobagens. Eu coloquei aqui, e eu vou falar isso aqui para vocês.
Olha, quando nós atentamos para a palavra de Deus, eu coloquei aqui que só pode participar da ceia todos os crentes que são batizados. Cadê, pastor Luiz? Está bem aqui. Todos os que são batizados. O que foi que Jesus disse? E de fazer discípulo de todas as? Batizando, ensinando a guardar todas as? E batizando, não é isso? Ou seja, ele só pode ser discípulo se ele for ensinado. Batizado se ele crê de todo o coração. Está lá em Atos 2:42. E perseveravam? Pode falar aí. O batismo é o início da caminhada e a ceia é a própria caminhada de comunhão com Deus e com então, como é que uma pessoa descrente chega na Santa Ceia, aí ele entra e vai comer? Ele come porque ele não sabe. Às vezes pode acontecer. Fala aí. Isso. Se é um culto do ágape, sem problema. Isso. Porque a ceia é para os batizados e para aqueles que estão no corpo. No corpo, tem que entender esse mistério. E só entende isso quem já nasceu de novo. Meu Deus do céu. Segundo lugar, ser membro de uma comunidade de fé. Está aí, o 17, o verso 17 do 11, lê aí rapidinho. 11, 17. Nisto, porém, que vos dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para o pior. Se ele não sabe o propósito da unidade do corpo, ele está se ajuntando para o pior. Então só pode ser crente. E em outro lugar, apenas os crentes batizados na comunhão com uma igreja local. Está lá em Mateus 18, 15 e 20, que eu não vou entrar aqui nesse particular. Então, nós estamos mostrando aqui isso. Aqui, o apóstolo São Paulo diz que a primeira coisa que tem que fazer é o quê? É um exame. Não fique examinando a vida de ninguém. Está lá em 2 Coríntios 13, 8. Examinai a vós, provai-vos a vós, se não é que já estáis o quê? Reprovados. Pronto. E aí tem aqui o preventivo. Olha aí, pastor Luiz. Você tem um preventivo. Primeiro você tem uma palavra aos desordeiros, que é indignamente. E depois você tem um exame prévio. Agora preste bem atenção o que Paulo faz aqui. O preventivo. Veja o 31, verso 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Olha aí, como é que ele diz? Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Para evitar o juízo de Deus, você tem que primeiro se autodisciplinar, se avaliar, se julgar a si mesmo. Rapaz, eu vou ver se eu estou na fé, eu vou ver se eu estou na vida santa, e Deus vai te abençoar, porque senão vem o juízo. Olha o juízo, como é que diz aí, pastor? 34. Mas se algum tiver fome, coma em casa. O 33, vai. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. E observem bem que ele já falou aí nesse texto, pastor Luiz, que alguns já receberam a sentença. Olha aí o verso, vamos lá. O 30. Isso. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Há muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem. Então olhe para cá. Primeiro, a Santa Ceia não é um sacramento. Ela não é um rito vazio. Isso é o que a Santa Ceia não é. A Santa Ceia não tem poderes mágicos. A Santa Ceia é o quê? Um símbolo vivo. Celebração da a presença espiritual de Cristo. Os dois aspectos da Santa Ceia. Um tipo de Cristo, a Páscoa. Aspecto escatológico, porque apontava para a vinda do Messias. A Páscoa não é a Santa, porque a Páscoa remete ao Êxodo. A Santa Ceia remete agora àquilo que Cristo fez para a nossa Pronto. A ênfase de Paulo sobre a Santa Ceia. Qual é a ênfase de Paulo? A morte de Cristo é o centro. A ênfase de Paulo é que nós não devemos participar de modo deliberado, pecaminoso. E nós já explicamos isso. 4 olhares para a Santa Ceia. O olhar para trás, digam aí vocês, Jesus morreu pelos nossos.
o olhar para frente, lembra do sacrifício agora, e o olhar ao redor, enxergar o outro sem egoísmo, o olhar para si, fazer oh, irmão, olha aí os 4 olhares da Santa Ceia. Nós já explicamos aqui, indigno e indignamente. Resultado na participação da ceia, grandes bênçãos e até cura. Eu creio que naquele ato de comunhão, na fé espiritual em Cristo, ele faz a cura ou não faz? Pronto. Essa doutrina da concomitância, essa doutrina aqui, queridos irmãos, ela foi uma doutrina criada que alguns começaram a dizer, por exemplo, que a Igreja Católica, lá pelo século XIII, eles com medo de o vinho cair, etc. e tal, eles criaram uma ideia de que o leigo só poderia comer a hóstia ou o pão, porque eles diziam que se comesse ali nele todo, já estava o sangue, né? E o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, tudo estava envolvido, né? Essa era a ideia dele, da igreja, no tocante a essa doutrina que eles estão falando aqui, ok? Então a Igreja Católica, ela ensinou isso aí por muito tempo, até nós colocamos aqui sobre essa particularidade deles, falando da questão dessa doutrina, né? Ela ensinava que tanto o corpo quanto o sangue de Cristo estavam presentes em ambos os elementos da Santa Ceia, ou seja, tanto no pão quanto no vinho. Então, era necessário que um participante receba ambos os elementos para receber completamente a presença de Cristo. Ele dizia que se alguém participar apenas do pão, receberá tanto o corpo como o sangue de Cristo, ok? Então nós vamos encerrar por aqui, ok? Mas aqui, quem pode participar da Santa Ceia, não foi? Cadê, pastor Luiz? Pode participar. Primeiro, os batizados, convertidos, não é isso? E que estão em comunhão. Então, queridos, medite nisso, que Deus te abençoe.